Olá, amigos, amigas, como vão vocês? Tudo bem? Espero que tenham passado bem aí o final de semana. Vamos para a nossa 14ª aula do curso das religiões. Estamos terminando a nossa quinta religião. Hoje é a última parte do hinduísmo. Semana que vem vamos começar uma nova religião, budismo, que alguns entendem não ser religião, filosofia, outros dizem que são religião. E nós, então, vamos entrar na sexta religião e, basicamente, são as religiões bem do Oriente mesmo, né? Então, aí nós vamos... As próximas vão vir aqui mais para o Ocidente, né? Como de praxe, peço que vocês curtam, compartilhem essas coisas que vocês sabem sempre. Agradeço aos canais que são parceiros, que retransmitem, alguns deles canais bastante grandes. Agradeço às TVs DCM 247 que também passam essas aulas. E aqueles que fizerem alguma doação ou entrarem de membro do nosso canal, no final da aula eu anuncio todos de uma vez só. Esse aula de hoje eu vou correr um pouco porque eu quero apresentar para vocês as imagens em torno de 20 deuses. Vou dar o nome, mas não vou dizer o que é que eles... É que é igual santo, no santo padroeiro de não sei o quê, santo dos caminhoneiros, santo de não sei da zona. Lá também é muito parecido com santos. São deuses, mas são deuses que têm poderes específicos. As pessoas recorrem a eles em determinadas situações, né? E vou colocar, não é propriamente uma música, é uma entoação de um mantra. Mantra não é necessariamente uma oração, mas esse é o mantra mais curto que tem. Eu corro o risco de o YouTube desmonetizar esta, não tem problema, mas vocês vão ver a vibração que tem ao ouvir essa música, não é? Bem, então vamos lá. Esta última parte nós vamos ver muitas coisas, muitas definições, né? Objetivos de vida para os hindus. Eu anotei 4 grandes objetivos. O Dharma quer dizer retidão, o Éticos quer dizer sustento, desenvolvimento econômico, prosperidade material e riqueza. São objetivos, não quer dizer que todos alcancem isso. Kama, K-A-M-A, é o prazer sexual, né? Vocês já ouviram falar daquele livro famoso, Kama Sutra. E o Moksha, Moksha é liberdade, libertação. Então, Dharma, Éticos, Kama e Moksha são os objetivos dos hindus. Eu peguei um trecho aqui. Os Upanishads, nós já falamos deles, são 108 livros. E um destes livros, eles são poesias. E eu quero ler para você um desses Upanishads do século VII antes da Era Comum. O nome desse Upanishad é Brihadaranyaka. Brihadaranyaka. E diz o seguinte: agora, como um homem é tal ou qual,
Conforme ele age, conforme ele se comporta, assim ele será. Um homem de bons atos se tornará bom, um homem de maus atos, mau. Ele se torna puro por atos puros, mau por atos maus. E aqui dizem que uma pessoa consiste em desejos. Como é seu desejo, assim é sua vontade. E como é sua vontade, assim é sua ação. E toda ação que fizer, tal ele ceifará, de ceifar, cortar. Agora vamos para as práticas, sobre as práticas hinduístas. Já disse para vocês que provavelmente o hinduísmo é a religião mais antiga, a que é considerada a religião mais antiga. O que é religião? Não é? É isso que nós estamos desvendando nesse curso, né? Um conjunto de normas, práticas, dogmas, não é, que tem um grande objetivo de conectar os humanos com planos espirituais mais elevados, né? Mais ou menos isso são os objetivos das religiões de um modo geral, né? E a religião, o hinduísmo, ela tem duas características. Ela não tem um profeta único, um fundador, como, por exemplo, Moisés, Jesus, Maomé, Buda, não tem um fundador, né? E os livros são antiquíssimos, os mais antigos livros. E para complicar muito as coisas, é uma religião que não tem hierarquia. A islâmica não tem hierarquia, nem a judaica, mas tem, no mínimo, né, o sheik, tem o rabino, né? A católica é totalmente hierarquizada, né? Então, a religião hinduísta é bastante diferente. Para nós ocidentais, ela é uma coisa assim muito distante, né? Bom, as práticas, o hinduísmo procura explicar a relação entre todas as nossas vidas humanas com o universo. Isso é mais ou menos a característica também de outras religiões, como acabei de dizer. De acordo com o livro das religiões, e eu já mostrei ele para vocês várias vezes, quem estiver levando o curso a sério, vale a pena fazer um investimento. Na página 94, no capítulo Hinduísmo, diz o seguinte, abre aspas, seus rituais e práticas voltam-se para 3 níveis de relacionamento: da pessoa com a divindade, de uma pessoa com outra e de uma pessoa com ela mesma. Então, veja só, fecha aspas, a relação, os 3 tipos de relações, né? Com a divindade, com o outro e consigo, né? Sobre as castas, é preciso também falar sobre castas, ainda que a Constituição indiana, desde a independência de 1947, logo em seguida eles votaram uma nova Constituição de país soberano, independente, né? Lá as castas são proibidas, diferentes de classes. Não há mobilidade nas castas. Não que nas sociedades de classe a mobilidade exista com facilidade, mas não é proibido você ascender ou, o que é mais comum, você descer, né? Era lá de classe média e tal, achava que estava com a vida feita e tal, e pá,
vem lá um infortúnio e você despenca, né. Essa divisão de castas é muito antiga, ainda que, eh, não existam certezas sobre suas explicações. Eh, Essa divisão vem do período chamado Védico. É o período onde predomina o livro dos Vedas, já vimos tudo isso. Quem está começando hoje a aula de hinduísmo, seria bom assistir às 3 primeiras aulas. Esse período védico, então, e relaciona-se com o conceito de Dharma. O conceito de Dharma nós também já falamos, é uma espécie de lei geral do universo. E está relacionado com a ordem, a harmonia universal, não é? Os arianos, que eram povos que invadiram o subcontinente indiano, estes povos tinham pele clara e contrastavam com os nativos da Índia, que tinham pele mais escura. Estes nativos de pele mais escuras eram considerados pessoas mais inferiores, né. Eu assisto muitos, canais de biologia evolucionista, gosto muito, sou vidrado, né. Li muito, muito, do Richard Dawkins, acho que uns 7 livros, né. Depois tem vários, Daniel Dennett, Christopher Hitch, são vários ateístas, né, nem todos são biólogos, né. Mas um biólogo que já morreu faz tempo, muito conceituado, né, o que escreveu O Sorriso do Flamingo, This Flamingo Smile, de Panda's Thumb, né, O Polegar do Panda. É, tá bem aqui atrás, mas daqui a pouco eu lembro. Eles são, defensores da teoria. A teoria da evolução, apesar do nome teoria, é igual teoria da relatividade, é uma teoria comprovada, né. Então eu gosto muito. E fico ouvindo esses canais, pequenos vídeos, documentários, né, porque um dos próximos cursos que eu ministrarei aqui, à distância, será sobre biologia evolucionista, né, do Australopithecus à espécie Homo, né. Vou falar de todos 31 hominídeos que eu classifiquei. Então, vou falar onde é que ele foi achado, por quem, característica, qual o significado, qual a data, né. E aí eu assisti vários isso, por que que uns têm pele clara e o outro pele escura, né. Então, os de pele clara, os seres humanos, os homos não são só sapiens, você sabe disso, né. Tem homos neandertalenses, tem homos naledi, homo erectus, homo habilis, tem vários. Nós convivemos inclusive com, eu estou pesquisando se é 2 ou 3, mas o que é certo é que as 2 últimas foram nós e os neandertais, aí nós eliminamos todos eles, ficamos só nós. Mas o pessoal que saiu da África, migrou ali para regiões mais, primeiro para a Mesopotâmia, depois para a Europa, ali é muito frio, então aquela pele, né, preta, tem relação com, de certa forma, impedir a absorção aí da vitamina D, que é essencial, por isso que eles falam para tomar meia hora de sol, não aquele sol escaldante, né. E isso houve um branqueamento da pele, né.
Isso aconteceu nesses. Bem, a partir daí, criou-se o conceito de varnas, entre aspas. O que são varnas? Cores. Estabeleceu-se, então, tarefas e afazeres de forma social, tarefas e afazeres dentro de uma hierarquia social mais rígida, a ponto de serem proibidos casamento entre membros de castas, não é classe. No hinduísmo foi estabelecido um outro tipo de discurso e justificativa teológica para essas diferenças, que está no livro Rig Veda, que é um dos livros dos Vedas, são 4, né? Há um cântico dedicado a um ser divino chamado Purusha, na qual se relata que um ser humano primitivo fora sacrificado aos deuses e seu corpo fora inteirinho dividido. Isso é a justificativa teológica, né? Das partes distintas deste corpo surgiram as cores, os varnas, que são 4. E aí, decorrência disso, surgiram as castas. A cor mais elegante, mais privilegiada, a cor da casta superior é a cor dos brahmanes. Stephen Jay Gould, é isso. Obrigado. Nada como uma equipe aqui, né, atenta. Pô, fiquei tão triste quando ele morreu muito cedo, né? O Carl Sagan morreu muito cedo, ele não era biólogo, né? É, o Adilson está lembrando um livro do Engels, mas não é bem um livro, né? É, um, é uma separata. Separata, é um livro muito pequenininho. Talvez ele tenha escrito um ensaio mais longo e aí fizeram um livrinho desse, né? Esse é um livro que eu adoro, né? O papel do trabalho na transformação do macaco em homem. Eu não sei se ele usou o termo macaco no original em alemão. Eu não domino alemão, não posso conferir, né? Mas, enfim, nós não somos descendentes do macaco, né? E Engels sabia disso. No livro meu de Marx, Marx para principiantes, eu falo que quando saiu o livro de Darwin, em 1859, o Marx comprou rápido, leu, anotou e foi conversar com Engels. Olha aqui, ó, esse livro aqui, na biologia, reflete a nossa teoria do materialismo dialético, né, da transformação. Ele ficou vidrado. Aí ele mandou, quando saiu o Capital, 1867, são então 8 anos depois que Darwin publicou The Origin of Species, ele depois faria mais 5 edições, ou seja, a sexta e última é essa que todo mundo tem, né? Ninguém tem a edição primeira, segunda, tem a última, senão você está lendo coisa já superada, né? Marx mandou autografado para o Darwin, né? E se ofereceu a fazer o prefácio da segunda edição, né, da Origem das Espécies. Darwin declinou assim gentilmente, agradeceu o envio do livro, né? A minha interpretação disso é que Darwin estava com tanto problema assim, ainda pusesse um cara como Marx fazendo o prefácio da segunda edição, aí que ele seria banido de vez, né? Bom, então, os Brahmanes, eles saíram da boca de Purusha, né? Pode-se dizer que os Brahmanes são os da classe sacerdotal. Depois vem a segunda casta, que são os Kshatriyas, com X,
Eles foram criados a partir dos braços de Purushas. Eles são, então, integrados pelos militares e o pessoal administrativo da máquina do Estado. A Índia tem um dos estados mais antigos, né? São 3 os estados muito antigos, né? A Pérsia, que é hoje Irã, a China, que é 220 antes da Era Comum, a Índia, os persas e a China. 3, né? Aí depois vem o quê? Inglaterra, 800 anos, Rússia, 1000, né? Então não é páreo para esses países, esses conceito não é países, né? Eles não tinham ainda essa, mas são civilizações, né? Chinesa, hindu. A terceira varna, terceira cor, terceira casta são os Vaixas, com X. Foram criados a partir das coxas de Purusha. Eles, então, eles são integrados, então, pelos comerciantes. Se podemos usar o termo classe, seria a classe mercantil. Por fim, o Varna mais subalternos, secundários, são os Sudras. Foram criados a partir dos pés de Purusha. Eles são os trabalhadores comuns, né? Os que carregam a sociedade. Você já ouviu falar dos Dalits, ou intocáveis, né? Esses não constituem propriamente uma casta, né? São invisíveis, figuras inexistentes na sociedade indiana, né? Todos estas castas têm papel fundamental a ser desempenhado na estrutura social. Suas atividades refletem o seu Dharma, uma lei geral do universo. O Dharma individual, cada um tem o seu. Uma espécie de dever divino pela qual não podem se negar a cumprir. A partir de mais ou menos o século VI antes da Era Comum, líderes como Buda e Mahavira vão romper com essa estrutura, que era parte da cultura védica. Passava-se a dar mais importância para as contribuições individuais, pessoais, e não se valorizava o que nós podemos chamar de privilégio herdado em função da casta que você nasceu. Então, o budismo, não é, ele ajuda a romper com estes conceitos de castas, mas não consegue aboli-lo, né? Ele perdura até o século XX. Assim, ao invés da aceitação da ordem universal estabelecida e imutável, passava-se então a buscar o rompimento desta tradição, como se isso fosse uma espécie de libertação, né? Assim, o hinduísmo, influenciado por essas ideias, passava a defender a concepção da devoção como única forma de libertação pessoal. Então, o fato de você ter nascido em uma casta mais privilegiada não te garante, não é, a sua libertação. Só a devoção garante isso. Daí, então, vieram as adorações.
os antigos chegavam a praticar os sacrifícios, que hoje já não se usa há muito tempo. Deusas e deuses da Índia, não é? Então, o Deus monogâmico do judaísmo, cristianismo e islamismo, não sabemos se ele é homem ou se ele é mulher. As imagens que se tem por aí é de um Deus, o Deus. Você nunca ouviu a deusa, né? Nossa deusa. Ele é Deus. Deus é masculino, né? Bom, no hinduísmo, como é uma religião politeísta, milhões de deuses classificados, depois eu vou dizer quantos, você vai ficar surpresa. Lá tem deusas. E eu vou, daqui a pouco, mostrar os principais para vocês. E aí menciono uma cidade na Índia, que fica no sul. A cidade chama Tiruvannamalai. Tiruvannamalai. Lá existe um templo sagrado hinduísta chamado Bhuvaneshwari. SH mudo, WARI. Bhuvaneshwari. É o nome do templo. Nesse mosteiro, tem um tipo de monge específico, eles moram nesta localidade desde o século XVI, e a única função... Pô, dá de cafezinho. Obrigado, amor. Cafezinho na caneca marxista. Vocês sabem que existe uma promoção comprando os 5 livros, saiu mal agora. Saiu não, vai sair dia 8. Quem comprou mal, eles vão entregar aqui em casa dia 8. Aí eu vou despachar para quem já fez o pedido antecipado. Quem não tem os 4 livros anteriores, Marx, Engels, Lenin, Stalin, pode comprar junto com o Mao, ganhar 10% de desconto. E se comprar os 5 junto com uma caneca, né? Então tá lá no meu site, tá passando aqui, ó, www.aparteeditora com 2 P's. Lá tem todas essas promoções, né? Mas você sabe qual é a única função desses monges desde o século XVI? Que ano começa o século XVI? 1601? Não. O 16 você tira 1501. Porque nesse calendário cristão não teve o ano 0, né? Então o ano 1 já é século I. Então é sempre um na frente. Mas eles fazem diariamente um levantamento de todos os deuses existentes na Índia, divindades e avatares hindu. Às vezes o Deus tem vários avatares. Avatar é uma projeção desse Deus, mas não é necessariamente o Deus. Então, às vezes, as pessoas, em vez de colocar foto no seu perfil, põem um avatar, alguma coisa que parece com você, mas não é você, né? Hoje minha filha disse que tem um programinha que faz essas figurinhas aí, cria avatar, etc, né? E eu não domino bem essas coisas. Bom, eles fazem isso rigorosamente registrando em pergaminhos o nome de cada divindade original, onde ela surgiu, quais são os seus poderes e suas funções, e até mesmo eventual relação de parentesco entre estas divindades. Eles fazem só isso o dia inteiro. Aonde eu achei esta informação?
É um artigo do Álvaro Oppermann, publicado em 31 de outubro de 2016 no site da revista Super Interessante. Mas veja só, eles chegaram à conclusão astronômica e inacreditável, a cifra oficial: 330 milhões de deuses. Eu fiquei estarrecido com isso. Fora desse mosteiro, extraoficialmente, há quem fale em até 1 bilhão de deuses. O título do artigo é Hinduísmo, 330 milhões de divindades. E tirei um trecho deste artigo que diz assim, abre aspas, segundo o orientalista Heinrich Zimmer, autor do clássico Filosofia na Índia, o fator inicial que moldou o hinduísmo foi diferente, por exemplo, daquele que forjou as religiões semitas, descendentes de Sem, judaísmo, cristianismo e islamismo. Na tradição semítica, a pergunta inaugural do ser humano sempre foi sobre a natureza de Deus. O que e como ele é? O questionamento hindu foi outro, diz Zimmer, abre aspas, dentro da aspas. A pergunta ariana era: o que é um homem, uma planta, um animal ou um objeto celeste? Então, o que é, o que são todas as coisas. Para o hinduísmo, todas as pessoas têm um fim que lhes é ordenado e que seria próprio, individual e válido somente para essa pessoa. Essa lei da existência seria o Dharma, e que, se cumprida, traria então felicidade para todas as pessoas praticantes dessas leis, regras e normas que hoje chama-se hinduísmo. Uma espécie de lei da existência. A outra lei se relaciona com o cumprimento desta lei geral do Dharma, que é o karma, muitas vezes mal compreendido, como já falei, né? A harmonia entre estas duas leis, o Dharma e o karma, é o que leva um devoto à suprema iluminação, né? Quem se afasta desses dois conceitos ficam aprisionados eternamente no ciclo nascimento, morte e reencarnação. Alguns chamam de transmigração. Se você chega à iluminação, você sai desse ciclo. Você não precisa morrer e nascer novamente e reencarnar, né? Então, você só sai desse ciclo quando se atinge a iluminação. Agora chegou a hora dos deuses. Eu acho que eu vou tentar ver aqui se a imagem eu consigo aqui nas minhas anotações. Acho que são 19. Eu fiz essa pesquisa, está no site chamado Casa da Índia. E ela foi publicada no dia 30 de março de 2021.
eu levantei 19 deuses, 13 homens e 6 mulheres. Brahma é um daqueles 3 deuses da trindade hinduísta, né? Brahma, Shiva e Vishnu, né? Ele é o deus da criação, então talvez o deus mais importante. Shiva é o deus da destruição. Ué, mas ele quer destruir o universo e as pessoas ficam adorando? Adoram, e é um deus muito popular. Vishnu, o meu aqui não está em ordem, é o deus do meio. Brahma, Vishnu e Shiva. Como é que você guarda essa ordem, né? Então, o Shiva na Índia é com SH, a transliteração, né? Mas imagina um Shiva com X, que é uma letra, não é, que vem depois do V do Vishnu, né? Então, o Vishnu é o deus do meio da trindade. Ele preserva, Brahma cria, Vishnu preserva e Shiva destrói, né? Vishnu. Parvati, deusa do amor e da fertilidade. Qual é nos gregos? Afrodite. Uns falam Afrodite, mas não é em inglês, né? Sarasvati. Sarasvati é a deusa da sabedoria. Eu que não creio em deuses, se essa aí for mesmo da sabedoria, eu tornei-me devoto a ela, vai fazer 50 anos. Lakshmi, é o camudo Lakshmi, Lakshmi, deusa do dinheiro e da riqueza. Então, aqueles que buscam dinheiro e riqueza, está aí uma deusa para ser adorado, adorada. Kali, veja que a maioria deles são, no mínimo, 4 braços e mãos, né? Kali. Vamos ver se eu tenho aqui. A furiosa mãe do tempo. Então, é uma deusa braba, né? Ela está com a cabeça de alguém na mão, né? Krishna, deus da devoção. Tem aquele grupo chamado Hare Krishna, né? Então, o Krishna não é um dos 3 deuses da tríade, como é o nome aqui em hindu? Trimanurti, a trilogia, que não é só no cristianismo que tem a trilogia, no hinduísmo tem também. Krishna não integra os 3 mais importantes, né? Mas é um deus muito popular por causa desse movimento chamado Hare Krishna. Ganesha é o deus mais bonitinho. Ele é um elefante, não é? Então, está aí ele com 4 braços. Ele é o senhor dos obstáculos. Você está com algum problema, recorre a Ganesha, viu? Aqui na minha cidade, onde eu moro, Campinas, indo para Barão de Geraldo, onde fica a Unicamp, tem uma placa na rodovia assim bem grande, escrito assim: entrada para a igreja
da Nossa Senhora Desatadora de Nós. Tem muitas Nossas Senhoras, né? Essa aí, ela desata nós, né? É a mesma Nossa Senhora que, certo, é a mãe de Jesus, né? Maria. Essa aqui é específica, ela desata nós. Então as pessoas, e é uma igreja aqui em Campinas muito frequentada, né? Cada um com as suas crenças, né? Ganesha é a dos obstáculos. Rama é o Deus da verdade e da virtude, não é? Eu prezo a verdade e procuro a virtude, mas não é fácil em uma sociedade desse tipo que nós vivemos. Você não está imune a, sabe, a esse contágio das maldades, né? A palavra tentação é muito cristã para o meu gosto, né? Mas você, eu não gosto de ir em shopping, né? Não vou em shopping. Vou para ir no cinema porque eles tiraram o cinema de rua. Então só tem no shopping se você quiser ir em cinema. Mas eu não me sinto bem olhando aquelas coisas, né? Então, tem pessoas que ficam até frustradas, veem aquelas, têm vontade de ter tudo aquilo, de consumir. Minha vontade é zero, zero. Hanuman, Hanuman é o Deus das causas impossíveis. E ele tem um semblante diferente, não sei se é meio humano. Esse tem só 2 braços, mas ele tem lá atrás um rabinho, tá vendo? Então eu acho que é alguma mistura. E é um tipo, o Ganesha do Obstáculos é um tipo Nossa Senhora Desatadora de Nós, Hanuman, é homem. Shakti, Shakti, a grande mãe. Não diz aqui o poder que ela tem, mas dá para ver que ela tem 4 braços. Eu não vi, não sei se vocês repararam, todos têm 2 pernas só. Braços é que 2, 4 e 6, né? Indra é o deus mais importante. Então, o Brahma, que é o deus criador, digamos, está naquela trindade lá em cima, abaixo disso tem um panteão de deuses, igual o Olimpo dos gregos, né? Igual lá do Asgard, dos nórdicos, né? Odin era o mais poderoso, abaixo tinha um panteão de deuses. Abaixo dos 3 que criaram, né? Criador, preservador e destruidor, abaixo disso tem um conjunto de deuses, a Indra, que é o homem, é o mais importante, é chamado rei dos deuses. Agni, olha, este tem 6 braços, estou vendo 3 pernas, né? Não estou vendo a quarta. O que faz o Agni? Vamos ver aqui se eu tenho na minha lista. É o deus do fogo. Está aí ele já no meio do fogo, né? Depois vem o Durga, é a Durga. Olha só, 8 braços. 8 braços. É a deusa da proteção. Kamadeva. Kamadeva. Não achei aqui.
Então, este ficamos sem a definição. Da minha lista com essas imagens que nós conseguimos localizar, faltaram tem essa Kamadeva que eu não tenho aqui. Mas faltou Kartikeya, é o deus da guerra. Surya, com Y, deus do sol. Varuna, deus da imortalidade. E Yama, deus da morte. Esse é o deus mais complicado, né? Bom, oficialmente nós conseguimos, são 35 páginas manuscritas, o meu roteiro, deu para fazer 4 aulas. Então, estou considerando a matéria dada. Terminamos, então, o hinduísmo. Vai... Um dia eu vou dar um pulo lá para conhecer, né? Eu frequentei muitas religiões, pesquisei, entrevistei. Eu tenho uma curiosidade muito grande, né? Religião é um fenômeno, para Durkheim é um fato social. Não dá para você negar a religião, né? Bom, agora, para terminar, vamos pôr a música para vocês ouvirem e prestarem atenção, entrarem na vibração da música e depois vejam o que vocês acham dela, né? Se o YouTube não cancelar a monetização, vamos ver. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya.
eu tinha selecionado, esse é um mantra com 3 palavras, Om Namah Shivaya. Agora eu vou ver se consigo colocar um mantra que é só o Om, né. Então, mandei aqui para a Luísa, não sei se ela vai conseguir colocar no ar. Esse é o mantra mais curto, né. Mantra é um tipo, não sei se pode chamar de oração, né. Aqui, conseguiu. É só isso. É impressionante, né. Só isso. Bom, pessoal, eh, o Rivadavia fez uma conclusão boa. Então, a Selma vai lá no templo, qualquer um pode ir, não precisa ser seguidor, né. Bom, 4 pessoas fizeram contribuições, né, o Bretas sempre presente, Paulo Eduardo agradecendo, o Gavlinski sempre presente e a Neuza mandou uma contribuição. E eu desejo boa semana a todos vocês. Na quinta-feira, no curso de literatura que eu estou ministrando às 17 horas, nós tivemos 2 aulas de teoria literária e 2 aulas de sociologia da literatura. Esta foi a introdução. Agora eu vou começar os 30 livros mais importantes que você precisa ler antes de morrer. É um título meio tétrico para um curso, mas como eu sei que a maioria das pessoas não conseguirão ler estes livros antes de morrer, vou aqui durante as próximas 30, 40, não sei, porque a complexidade da obra às vezes far-se-á necessário 2 aulas, 3, não sei. Eu preparo sempre a aula na véspera, né. Então, Neuza, obrigado, eu que agradeço. Vamos começar o primeiro livro. Claro que não precisava você ter assistido as 4 primeiras, se o seu objetivo é só ver o resumo destas obras. Eu farei o resumo, evidente que eu li todas elas, né, acho que tem uma só que talvez eu tenha lido a versão, sintética, né, mais resumida, né, que 1.200 páginas não é fácil. Vamos começar e é em ordem cronológica. Eu tirei os livros mais antigos, Ilíada, Odisseia, Epopeia Gilgamesh, Mahabharata e Bhagavad Gita. Tirei todos esses. Então, vou começar com um livro de 1300 e alguma coisa, na Itália. Não existia Itália ainda, não é? As cidades eram cidades-estado, né? Florença, Firenze. Só vivia o gênio nessa cidade, né? Maquiavel, Michelangelo Buonarrota e Dante Alighieri, que escreveu a sua magnífica Divina Comédia. Vamos começar com Divina Comédia. É um livro de
1321, alguns anos antes dele morrer. Ele estava exilado, não podia ficar na cidade dele. Então, a minha ideia é fazer um pouquinho o resumo da vida do autor, o contexto da época, os personagens e a trama. Esse é pelo menos o meu plano. Vamos ver se eu consigo cumprir. Lembrando vocês que todos os dias, 10h30 da manhã, estou na TVT no programa Geopolítica em Foco. Quarta-feira, às 13 horas, no programa O Mundo Como Ele É, com o meu amigo, camarada José Reinaldo Carvalho. A aula de literatura é quinta às 17 horas e domingo que vem começaremos o budismo. Tá bom, pessoal? Havendo alguma novidade, eu faço sempre programas extras. Essa semana que passou foi na sexta, a farsa da democracia dos Estados Unidos. Então, boa semana a todos. Beijão. Obrigado pelo acompanhamento, obrigado pelas contribuições. Hoje não entrou novos membros, mas isso fica para a próxima aula. Até mais, pessoal.